Fala, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Messias Mendes e esse vídeo é sobre autorresponsabilidade. Bom, para início de conversa, eu preciso que você entenda o sentido da palavra autorresponsabilidade. De maneira resumida e bem simples, o que é ser autorresponsável? Autorresponsabilidade nada mais é do que você assumir as rédeas da sua vida. E cara, só nesse primeiro ponto aqui, falar sobre assumir as rédeas da sua vida, existem dois grupos de pessoas que já vão ficar aflorados aqui. Aqueles que de fato são autorresponsáveis e aqueles que são soberbos. Quando eu digo assumir as rédeas da sua vida, eu estou tentando dizer para você analisar a vida que você tem vivido e você perceber o ambiente onde você está inserido e entender se você não toma conta das suas decisões, se você não faz por si mesmo as escolhas necessárias na sua vida, alguém está escolhendo por você. Então, quando eu falo sobre autorresponsabilidade, eu preciso falar sobre esse outro lado, o que é autorresponsabilidade e o que não é autorresponsabilidade. O oposto de autorresponsabilidade aqui, um dos termos que eu usei foi a soberba. Por quê? A pessoa autorresponsável é aquela que entende, no momento em que ela está vivendo, o que está ao alcance dela. E aquilo que está ao seu alcance de fazer é sua obrigação fazer. Está nas suas mãos fazer. Mas agora o outro lado, que é essa parte soberba, a pessoa que é soberba, ela não está nem aí para aquilo que ela tem que fazer. Ela só se importa em aparentar que faz, ou aparentar que é. O soberbo, ele é cego. Ele é cego por essa posição de destaque, aonde as pessoas ao redor dele vão perceber que ele está num nível acima. Mas o autorresponsável, ele não se preocupa com isso. Uma pessoa autorresponsável, ela analisa a situação que ela está inserida e ela se pergunta da seguinte forma: o que posso fazer? E não o que posso fazer no sentido vitimista, mas o que posso fazer de fato. O que dá para mim fazer nas condições que eu tenho. O que eu posso fazer aqui e agora. E ser autorresponsável não implica apenas para aqueles que já alcançaram a meta da sua vida, pessoas que já estão num nível elevadíssimo de experiência. Mas ser autorresponsável é para todo aquele que quer ser livre. Porque não há como ser livre se você não estiver disposto a pagar o preço da sua liberdade. Então, para início de conversa, eu fiz esse parâmetro aqui da autorresponsabilidade e da soberba. Bom, no mundo que a gente está inserido, a gente conhece muitas pessoas, eu creio que sim, que você também conheça, muitas pessoas que elas se dizem autorresponsáveis, ou que elas tentam aparentar ser autorresponsáveis. Mas tem um detalhe na autorresponsabilidade que é incrível. A autorresponsabilidade é silenciosa. Exatamente. Uma pessoa autorresponsável, ela não precisa falar que ela é autorresponsável. Isso é um treinamento aqui e aqui. É quando a gente entende que a vida daquela pessoa é determinada pelas escolhas dela e a sua vida é determinada pelas suas escolhas. E mesmo que outras pessoas ao longo de toda a sua trajetória até aqui, elas tenham decidido por você, você tem o poder de ressignificar. Assim como eu disse no vídeo anterior, se você não viu, corre lá para você assistir, que eu falei um pouco sobre isso, que nós temos essa capacidade. E quando nós entendemos de fato que nós temos o direito e o dever de decidir a nossa vida, decidir o que devemos e que vamos fazer, a gente acaba se tornando perigoso para a sociedade. Porque é como se estivesse dizendo: opa, mais um acordou, esse cara é perigoso. Porque quem está acordado acorda os outros. Quem está cego não consegue guiar ninguém, mas quem voltou a enxergar, esse consegue guiar as outras pessoas. Então, para início de conversa, eu deixei esse parâmetro bem resolvido aqui sobre o que é essa autorresponsabilidade. Bom, a autorresponsabilidade, ela demanda de algumas atitudes, tá? E eu separei seis atitudes aqui, bem práticas, bem rápidas, que eu mesmo tenho praticado na minha vida e que eu tenho visto uma mudança incrível. E são comportamentos, novamente eu digo, comportamentos silenciosos.
silenciosos. Nenhum desses comportamentos que eu estou falando para você aqui é algo que você tem que tomar sobre a sua vida como um ultimato, como algo, como último, sabe? Como superior, está acima de todas as outras coisas. Não, estou falando sobre algo que eu tenho tomado sobre a minha vida e tem mudado a minha forma de pensar, de agir, reagir e me comportar diante das outras pessoas. A primeira delas é: faça o que estiver ao seu alcance, sem desculpas. Exatamente. Uma pessoa autorresponsável, ela não apresenta desculpas. Uma pessoa autorresponsável, ela não se vitimiza. Ela simplesmente pergunta: o que eu posso fazer no aqui e no agora? E ela vai e faz. E ela isenta, ela arranca da cabeça dela e dos ombros dela tudo aquilo que ela não pode fazer. Porque de que vai adiantar? Se o que você pode fazer aqui agora é carregar um saco de areia, então carregue um saco de areia. Mas não fique se culpando por não estar com as outras pessoas que conseguem carregar um saco de areia e um saco de cimento nas costas. Cara, é a tua vida. Entenda que para aquela pessoa chegar naquele nível, ela teve que passar por processos. Então aprenda a enxergar e valorizar o processo que você está inserido. Em segundo lugar, eu anotei aqui: se coloque como parte essencial na resolução dos problemas diários, com a seguinte pergunta. Novamente, o que posso fazer aqui e agora? Quando você está dentro de casa, principalmente dentro de casa, talvez você que seja menor de idade, ou que você ainda não conquistou a sua casa própria ou algo do tipo, e você mora na tutela dos seus pais, você precisa entender que todos fazem parte da família. Eu tenho até esse hábito de falar aqui com os meus irmãos sobre isso, e eu costumo falar para minha família sobre isso. Eu falo: cara, o que eu fiz não é para ser aplaudido. Eu faço parte dessa família. Eu faço parte de uma família. E essa família, existem pessoas distintas, mas que contribuem para um propósito comum: o crescimento da família. Então, se você começa a analisar isso, você já vai tirar um insight muito interessante. O autorresponsável, ele já tem a melhor de todas as empresas, que é a sua família. Pessoas esperam ter um emprego X para poder ser um profissional excelente. Pessoas esperam ter a casa, o casamento, esperam estar no lugar X para ser. Você não tem que ter para ser. Você tem que ser para ter. E quando você consegue compreender e visualizar isso, cara, você consegue enxergar a necessidade de você cuidar daquilo que é seu dentro da sua casa. E a autorresponsabilidade começa nas coisas mais básicas. A hora que você dorme, a hora que você acorda, como você come, o que você bebe. Se as suas roupas estão limpas, estão arrumadas, se o seu quarto está arrumado. Se você se exercita, isso é responsabilidade tua. Em terceiro lugar, se você falhar, assuma imediatamente, sendo rápido e objetivo. Se você errou, assuma. Existe uma síndrome que eu chamo de a síndrome de Adão e Eva. Qual é essa síndrome? Eu acredito que você já tenha ouvido de alguém, escutado de alguém, né? Alguém falando assim: Adão e Eva pecou no jardim e por causa disso agora a gente está vivendo essa desgraça de vida. Cara, eu no vídeo anterior eu falei sobre isso. Eu falei: sério mesmo? Que você é simplesmente um subproduto das escolhas de Adão e Eva? Sério mesmo que você tem uma arma na tua cabeça apontada dizendo pra você: você vai ter que errar igual a eles, você vai ter que agir igual a eles? Sério mesmo? Eu quero te dizer que não. Você não é obrigado a viver como eles viveram. A maior prova disso é o próprio Jesus. Jesus, quando ele veio aqui na terra, Jesus, ele agradou totalmente ao Pai, porque ele não apresentou desculpas. Jesus, ele foi e fez aquilo que ele devia fazer. Jesus sentiu medo, Jesus chorou, Jesus se alegrou. Mas Jesus também pediu: Pai, se for possível, afasta de mim o cálice. Mas nem por isso ele deixou de se autorresponsabilizar pela atitude que tinha que tomar. Então, cria essa mentalidade, mano. Cria essa mentalidade de que você errou, você fez qualquer coisa que não foi do agrado. Cara, reconheça imediatamente. Simples e objetivamente. Rápido. Entendeu? 4.
Aprenda a exercer o poder do silêncio. A maioria das pessoas ela começa a falhar porque ela não sabe respirar, observar e ouvir. Você pode ter certeza. A maioria das pessoas elas não percebem isso. Um fator tão importante que é respirar, observar e ouvir. Uma pessoa que é fria, que é calculista, essa pessoa ela tem um nível de respeito que está muito acima daquele que é impulsivo. A pessoa impulsiva pode até gerar medo em alguns, mas ela nunca vai conseguir o respeito de ninguém. Porque quem responde antes de ouvir é tolo, a própria Bíblia diz. Então, cara, faz silêncio. Tá alguém falando? Deixa essa pessoa falar. Você não tem a necessidade nenhuma de provar nada pra ninguém. Aquilo que você precisa fazer, faça, mas faz em silêncio. Porque isso vai abrir a sua mente para aquilo que está diante de você. E não se prender apenas a estar aqui. Bom, quinto, adquira conhecimento. Cara, isso aqui eu poderia encerrar o vídeo aqui mesmo. Porque é de conhecimento de todos que nós devemos adquirir conhecimento. Porque o conhecimento abre a nossa visão para outras mentes, entendendo que a nossa situação é apenas um pontinho nesse quadro enorme. E existem várias coligações que nós podemos fazer a partir disso, porque existem outras pessoas que tiveram experiências semelhantes ou idênticas às nossas e que elas mudaram totalmente o quadro ao qual estavam inseridos através de uma atitude, através do conhecimento que adquiriram. Por último, em sexto, se coloque no lugar das outras pessoas com compaixão. Exatamente isso, cara. Jesus ele cumpriu o propósito do Pai, porque ele não apenas obedeceu ao Pai, ele não apenas não apresentou desculpas, ele teve compaixão das pessoas. Entenda uma coisa, quando você adquirir maturidade, quando você adquire conhecimento, quando você se torna próspero, cara, isso não é para o benefício seu apenas, é para o benefício das pessoas que estão ao seu redor. Porque só pode ajudar quem está fraco aquele que está forte. Só pode ajudar quem está caído aquele que está de pé. Só pode falar de prosperidade aquele que prosperou. Só pode falar de sabedoria aquele que adquiriu conhecimento prático. Então, entenda uma coisa. Se você avançar, se você progredir pessoalmente, emocionalmente, psicológico, sabe? Cara, se você evoluir, se você crescer, se você ampliar sua visão, você vai estar ajudando todo mundo. Eu gosto do termo que o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo. Ele fala, atenta para ti e para a tua própria vida, porque fazendo assim você vai salvar tanto a ti quanto os outros que te ouvem. Então, você quer começar a se autorresponsabilizar a partir de hoje? Faça isso. Comece mudando aqui. Entendendo que se você avança, se você ganha, todo mundo ganha. Ninguém tem que perder para o outro ganhar e ninguém tem que ganhar para o outro perder, não. Quando você ganha, todo mundo ganha, cara. Porque você vai fazer com que as pessoas que te cercam tenham uma nova perspectiva de vida e elas comecem a ter alguém para poder imitar, um modelo, um exemplo, e que seja você. Por fim, eu vou deixar essa reflexão do Mário Sérgio Cortella que diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algo para você. Se ele te ajudou de alguma forma, eu te deixo o desafio. Anota tudo que você precisa ainda hoje e que dá para fazer hoje, que são atos de autorresponsabilidade. Eu te vejo até o próximo vídeo. Tamo junto.